Não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Você precisa virar a casa. Se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro, você traz as probabilidades ao seu favor. Uma coisa que eu acho interessante sobre ficar rico, eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. O jogador, ele sempre perde. O jogador sempre se dá mal. Ou melhor, poucas vezes o jogador ganha. Eu tô lembrando de uma história que a gente passou ano passado, se eu não me engano. A GameStop é uma empresa que eu sempre fui super fã, eu sou nerd pra caramba. E ela tava indo muito mal das pernas. Então você entrava nas lojas da GameStop e ela tava sempre vazia, sem nada, não tinha jogo e tava tudo caindo, vendendo cada vez menos cliente. As ações começaram a cair. Só que dá pra você ganhar dinheiro apostando que algo vai subir ou apostando que algo vai cair. Só que qual que é a lógica? Se você aposta que algo vai subir, se você paga 10 reais e isso daqui vira zero, você perdeu quanto? Perdeu 10 reais? Se você aposta que isso daqui vai cair e 10 reais sobe pra 100, você perdeu mais do que você tinha. Você perdeu 90 e você apostou 10. Então no mercado financeiro é muito comum você fazer operações vendidas. E aí tinha um monte de investidores gigantescos nos Estados Unidos, e olha que interessante. E eles começaram a apostar que a GameStop ia quebrar. Começaram a entrar vendidos lá na ação e tudo mais. E aí era muito óbvio que isso aconteceu. Os números estavam horríveis, o mercado tá mudando. E aí juntou uma galera num fórum e os caras começaram a falar: meu, olha quanta gente tá vendida nesse negócio. Vamos começar a comprar? Ah, vamos. Aí o pessoal começou a comprar, tipo $2 assim. Começou a comprar, subiu $3, $4, $5. Cara, você vai de 2 para $4. Se você apostou 2, cara, você já perdeu muito se virou 4. Aí $4, $5, $6, aí o pessoal começou a se juntar no fórum. Galera, vamos comprar todo mundo e tal. Aí $7, $8, $9, $10, $20. Cara, e os fundos tinham entrado vendido lá $2, $3, assim. E de repente já tinha multiplicado isso aqui por 10. Cara, aí começou a entrar uma loucura. E aí o pessoal começou a bater no peito, ficar muito corajoso. E aí começou, pô, cara, a gente que é o hedge fund agora, a gente que é o fundo no mercado, a gente que é Wall Street e tal. E aí começou a trazer muita gente, porque começou a ficar muito famoso isso. Aí todo mundo começou a comprar $20, $30, $40, $60, não sei o que lá, $100. Cara, tipo, tava $2. Os caras que estavam vendidos, eles estavam já preocupados, porque, cara, eles iam quebrar. E aí começou a noticiar, saiu no noticiário, notícias. Cara, os hedge funds, que são os fundos que cuidam dessa grana, os fundos de pensão, estão muito vendidos e já subiu de $2 para $100, eles vão quebrar. Aí começou $110 e não sei o que lá. Aí um grande empreendedor comprou ações de GameStop lá, tinha comprado quase 10% das ações. Aí começaram, cara, esse cara comprou as ações, vai subir mais. $120, $130, $150. Os caras tinham vendido a $2, $3, os caras estavam desesperados. Aí começou a virar grande mídia, cara. Aí veio televisão, aí veio jornal. Perto de $200, o Elon Musk postou GameStonk, alguma coisa assim. E aí, cara, começou a subir mais. $200, $250, $300, $350, porra, $400. Aí, cara, $500. Cara, mais de $500. Cara, tava $2. Se eu não me engano, chegou a bater $1 em um momento. De $1 para $500 quase. Ou seja, tinha fundo que tava vendido desde lá de baixo. O fundo tava quebrando aqui. E aí começou a sair notícia. Os fundos vão quebrar. Se os fundos quebrarem, eles estão alavancados. Vai quebrar tudo, efeito em cascata. O mercado inteiro vai quebrar. Aí o que aconteceu? No outro dia foi todo... E nisso, cara, a galera se animando, chamando os amigos pra comprar, e todo mundo ganhando dinheiro, ficando rico pra caramba. Todas aquelas caras que nem sabiam o que estavam fazendo, estavam todo mundo ficando rico. Aí eles acordaram um belo dia, entraram na corretora e não tinha o botão comprar, cara. Só tinha o botão vender. Você imagina você entrar hoje na sua corretora e só ter o botão vender. Você fala, quê? Não tem botão comprar? E aí começou um pânico. Caraca, o que tá acontecendo? O que estão fazendo com a gente? A corretora tá nos enganando e tal. Aí as ações caíram pra, tipo, $100, assim. 80%, talvez, 70%. E aí nisso, cara, um monte de gente tinha comprado lá, cara, a $500 e tudo mais, e perdeu grana. E os fundos que estavam vendidos desde $2, $3... estavam quebrando, então teve muito fundo, cara, ali quase quebrando, né? Tinha analista indo pro saco, e foi um sacode do mercado financeiro. Aí descobriu-se que quem fazia parte de algumas operações era um grupo que era dono de quem estava vendido. Então fala, pô, então os caras estão vendidos, e aí eles bloquearam a gente de comprar. Meu, os caras estão bolando um rolo aqui no mercado, e aí começou uma teoria da conspiração muito louca. Qual que é a conclusão disso pra mim? Por que eu contei essa história? Tava os caras no fórum falando, vamos quebrar esses caras, vamos destruir esses fundos, a gente quer Wall Street, a gente quer o mercado financeiro e tal. Mas de quem era o dinheiro que tava dentro desses fundos, cara? O dinheiro que tava sendo gerido por esses grandes fundos era o dinheiro que eram os fundos de pensão dos professores, dos caras que trabalham, dos trabalhadores. Eram os fundos de pensão dos caras que estavam querendo que eles quebrassem. Se tem um plot twist aqui, que no final das contas tá todo mundo querendo quebrar e ferrar o outro, e no final das contas era o próprio dinheiro deles, da família e dos fundos de pensão que tava lá. Ou seja, não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá pra gente querer jogar um jogo de gente grande, porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha.
você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. É muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve, dizendo que o dinheiro não traz felicidade, ou que ser rico não vale a pena, ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção. Então, dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive uma vida preenchida, ou seja lá o que for, até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar, ou você poder dizer não porque você quiser. Então, realmente, muito difícil. E existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso. E as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai acreditar com conselho amoroso. E a gente que já viveu, a gente sabe, essa é a sua primeira namorada, seu primeiro namorado, pô, isso daqui parece que vai dar ruim. A gente já viveu coisas. É claro que existem as exceções, mas a regra, ela estatisticamente acontece. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro de mim. Mas veja, mas se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico do que não ter esse vazio achando que iria preencher tendo dinheiro. Você tem uma base da pirâmide onde, se você não consegue se sentir seguro ou se alimentar, é muito difícil você pensar em outras coisas, né, cara? Assim, propósito, etc e tal. Numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa pra dormir, etc, cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que você tem que provar alguma coisa, geralmente, pros outros. Você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo. A gente se compara o tempo todo. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada pra ninguém, você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, eu tenho a segurança, tá? Qual que é o próximo passo? Então, você chegou onde você queria. E, às vezes, você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que, às vezes, esse papo, ele parece não fazer sentido pra aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá, financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que esse negócio você tá sentindo aí dentro. E aí você vai criar várias hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários querendo ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio, dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado, e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximos passos mais completo, né? Foi Deus, de fato, né? Então, nada me preencheu mais do que isso. E eu acho que nada, aparentemente, vai preencher alguém tanto quanto tu procurou isso, por um tempo, né? Porque você tá falando que tudo isso, toda essa transformação na tua vida é recente, tem uns 2 anos, né? Mas eu não sabia que eu tava procurando isso. Eu sempre estive procurando alguma coisa na minha vida, mas eu nunca poderia acreditar que era isso que eu tava buscando. Eu achei que tava buscando outra coisa. Eu achei que tava buscando aceitação, dinheiro, fama, riqueza, etc. E de repente era isso. Eu falei, era por isso. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Então, o que mudou a minha vida, com certeza, foi ler. Mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Fala alguém que você admira. Silvio Santos, Elon Musk. Todos eles têm livros. Todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, né? Beleza. E aí, cara, o cara, ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho. Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia pra aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, ler a história do Silvio Santos, você ler a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira pra aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou, não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Eu descobri o que era equity através de um livro. Putz, aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida, ela é um jogo de probabilidades, cara. Acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. E é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe.